Bom dia, amados irmãos. Com a graça de Deus, nós estamos hoje reunidos mais uma vez para responder à santa convocação para este culto. Vamos juntos abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos, capítulo 16. Livro dos Salmos, capítulo 16. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem-o sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Vamos nos colocar em pé, irmãos? E juntos louvar ao Senhor. E
Amém. Continuamos em pé, irmãos. Eu convido o pastor Messias para dirigir o culto. Bom dia, irmãos. Convido a amada congregação para uma oração de invocação. Esvazie-se de tudo que habita sua mente e vamos nos concentrar apenas em cultuar o nosso Criador. Oremos. Pai Santo, Eterno, Deus excelso, sublime, soberano, Deus Criador dos céus e da terra. A Ti, Deus, toda a glória, toda a honra, Deus, toda a força, todo o louvor e todo o poder pelos séculos dos séculos. O Senhor reina soberano, Deus, entre as nações, entre as gerações, pelos séculos, Deus. O Senhor é o Criador dos céus e da terra, e o Senhor é o Deus misericordioso, justo, reto e bom, que nós adoramos. E neste momento, Deus, reconhecendo nossas falhas, Senhor, nós pedimos perdão pelos nossos pecados e apelamos pela bênção do Teu perdão. Nos unimos, Deus, com todo o Teu povo que Te adora, Senhor, neste dia, e desejamos, Senhor, prestarmos a Ti um culto verdadeiro, onde possamos ser contados com aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Receba, Deus, pela Tua graça, a nossa adoração e o nosso louvor, e nos auxilie, Deus, na instrução da Tua santa palavra. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Convido a amada congregação para o voto da nossa fé, onde está o nosso socorro. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Tu me farás ver os caminhos da vida, na Tua presença a plenitude de alegria, na Tua destra, delícias perpetuamente. Graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amada congregação, pode assentar-se. Convido a todos para a leitura do Salmo 34, a partir do verso 4. Leremos do verso 4 ao verso 9. Verso 4. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Neste momento, irmãos, nós vamos fazer uma oração de confissão. Se porventura os irmãos perceberem que há algum pecado não confessado, talvez alguma atitude, algum pensamento, alguma palavra, em que os irmãos de forma sincera se arrependam de ter cometido durante essa semana, ou até mesmo hoje, este momento será oportuno numa oração de confissão, uma oração silenciosa. E também aqueles que estão com algum temor, com alguma insegurança, sentindo-se muitas vezes com medo ou preocupado com o futuro, neste momento também de oração silenciosa, coloque essa angústia, coloque este temor
na presença do nosso Deus. Após alguns segundos de oração silenciosa, farei uma oração de confissão em voz audível. Oremos. Santo Deus, eterno e soberano, Senhor Deus que é todo-poderoso e que preside, Deus, neste lugar, nesta igreja que é Tua. A Ti, Senhor, nós recorremos, apelando pelas Tuas muitas misericórdias, pois reconhecemos, Deus, nossa pequenez, que somos falhos e pecadores, que pecamos, Deus, contra a Tua lei, pecamos em palavras, pecamos em pensamentos, pecamos em ações, pecamos em negligências. E nesse momento, Deus, nós, com todo respeito e reverência, pedimos a bênção do Teu perdão. Com o Senhor está o perdão, para que os homens o temam. E nós, Senhor, não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas. Por isso, Senhor, confiadamente, nós entramos diante do Senhor, lhe pedindo que o Senhor nos perdoe, Deus, perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, restitua em nós, Senhor, um espírito inabalável e um coração puro. Lhe pedimos também, Senhor, que o Senhor cuide de nossas vidas e aquilo que nos traz insegurança e temores, nós lançamos diante do Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado pela bênção do Teu perdão. No nome santo de Jesus Cristo, nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Convido a amada congregação, mesmo que assentados, para louvarmos a Deus com o hino Rei Sublime, que será projetado. Ó Rei, em majestade e glória, sobre as milícias do celestial. Hoje o louvor, os hinos de vitória. Canta
Convido a amada congregação para confessarmos a nossa fé através do credo apostólico. Os irmãos que estão acompanhando no catecismo, a página 67. Coloquemo-nos em pé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi morto, crucificado e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia, ressurgiu dos mortos. Subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Ainda em pé, louvemos a Deus com o Salmo 24. Este momento será oportuno àqueles que sentirem o desejo de estar ofertando. Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os habitantes seus. Pois sobre os mares ele a fundamentou e sobre as correntes estabeleceu. Subirá para o monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e coração, não ama a vaidade, enganoso não é. Tal homem recebe a bênção do Senhor, justiça do Deus da sua salvação. Tal é a linhagem daqueles que o buscam a face do Deus de Jacó. Erguei já, ó portas, as vossas cabeças, portais eternais, levantai-vos ao Rei, a fim de que entre ali o Rei da Glória. Portais eternais, levantai-vos ao Rei. Quem é o Rei da Glória, este Rei tão glorioso, Senhor das batalhas, que é forte em poder? Erguei já, ó portas, as vossas cabeças, portais eternais, levantai-vos ao Rei. Fim de que entre ali o Rei da Glória, portais eternais, levantai-vos ao Rei,
Quem é o Rei da glória, este Rei tão glorioso? Ele é o Rei da glória das hostes, Senhor. Amada congregação, pode sentar-se. Acho que está sem som aqui. Convido a amada igreja para a leitura do livro do Êxodo, capítulo 20. Leremos a partir do verso 12. Nós estamos no dia do Senhor 39 e o tema do nosso sermão de hoje é o quinto mandamento. Então eu convido os irmãos para a leitura do quinto mandamento. Livro do Êxodo, capítulo 20, verso 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Convido também para a leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 12. Leremos a partir do verso 28. Leremos do verso 28 ao verso 31, Marcos 12. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Convido ainda os irmãos na leitura complementar. Nós lemos aqui no Catecismo, Dia do Senhor 39. Aqueles que nos visitam, que estão nos acompanhando, está na página 100. Dia do Senhor 39. Pergunta 104. O que Deus exige no quinto mandamento? Que eu demonstre toda honra, amor e fidelidade ao meu pai e à minha mãe, e a todos os meus superiores, que eu me submeta devidamente à sua boa instrução e disciplina, e que também seja paciente com as suas fraquezas e defeitos, pois é vontade de Deus nos governar pelas mãos deles. E ainda farei a leitura, se alguém tiver aí, não sei se alguém tem, né? O Catecismo Maior de Westminster, farei a leitura das perguntas 124 a 130. Quem não tiver, pode acompanhar, apenas ouvindo. O que significam as palavras pai e mãe no quinto mandamento? As palavras pai e mãe no quinto mandamento abrangem não somente os próprios pais, mas também todos os superiores em idade e dons, e especialmente todos aqueles que, por ordenação de Deus, estão colocados sobre nós em autoridade, quer na família, quer na igreja, quer no Estado. Porque os que são superiores são chamados de pai e mãe? Os superiores são chamados de pai e mãe para ensinar que em todos os deveres para com seus inferiores, eles devem, como verdadeiros pais, mostrar amor e ternura para com esses, conforme as suas diversas relações,
e para levar os inferiores a cumprirem os seus deveres para com os seus superiores, pronta e alegremente, como se estes fossem seus pais. Qual é o alcance geral do quinto mandamento? O alcance geral do quinto mandamento é o cumprimento dos deveres que mutuamente temos uns para com os outros em nossas diversas relações de inferiores e superiores. Qual é a honra que os inferiores devem aos superiores? A honra que os inferiores devem aos superiores é toda a devida reverência em coração e em palavras, e em procedimentos, a oração e ações de graças por eles, a imitação das suas virtudes e graças, pronta obediência aos seus mandamentos e conselhos legítimos, a devida submissão às suas correções, a fidelidade, a defesa, a manutenção e o apoio devido à pessoa e à autoridade deles, conforme os seus diversos graus e a natureza das suas posições, suportando as suas fraquezas e encobrindo-as com amor, para que sejam uma honra para eles e para o seu governo. Quais são os pecados dos inferiores contra os superiores? Os pecados dos inferiores contra seus superiores são toda a negligência dos deveres exigidos para com eles, a inveja, o desprezo e a rebelião contra a pessoa e a posição deles, em seus conselhos, mandamentos e correções legítimas, a maldição, a zombaria e todo o comportamento rebelde e escandaloso, que venha a ser uma vergonha e desonra para eles e para o seu governo. O que é exigido dos superiores para com os seus inferiores? Exige-se dos superiores, conforme o poder que receberam de Deus e a posição em que se acham colocados, que amem os seus inferiores, que orem por eles e os abençoem, que os instruam, aconselhem e admoestem, aprovando, animando e recompensando os que fazem o bem, e reprovando, repreendendo e castigando os que fazem o mal, protegendo-os e provendo-lhes tudo o que é necessário para a alma e para o corpo, e que por um procedimento grave, prudente, santo e exemplar, glorifiquem a Deus, honrem a si mesmos e assim preservem a autoridade com que Deus os revestiu. Tem mais uma aqui. Quais são os pecados dos superiores? Os pecados dos superiores são, além da negligência dos deveres que lhes são exigidos, a ambição desordenada, a busca da própria glória, do repouso do proveito ou do prazer, mandar fazer coisas ilícitas ou fora do poder dos inferiores, aconselhar, afirmar ou favorecê-los naquilo que é mal, dissuadi-los, desanimá-los ou reprová-los naquilo que é bom, corrigi-los indevidamente, expô-los de forma negligente ao dano, à tentação e ao perigo, provocá-los à ira, ou de qualquer modo desonrem a si mesmos, ou diminuir a sua autoridade por um comportamento injusto, indiscreto, rigoroso ou descuidado. Perdoem a leitura, é porque a letra é bem pequenininha, né? Eu trouxe essa Bíblia aqui por causa do Catecismo de Westminster. A letra é pequena. Vamos a uma breve oração. Pai glorioso, santo, ainda, Deus, na Tua presença neste momento de culto, estamos agora, Deus, diante da Tua santa palavra, diante da Tua lei. Hoje, Senhor, nos é apresentado que estudemos e meditemos no quinto mandamento, Senhor. E para isso, Pai, nós precisamos do Teu auxílio,
O Senhor, que é todo-poderoso, pode nos socorrer e nos instruir, ó Deus, acerca da Tua vontade, do Teu conceito, Deus, e das Tuas santas determinações. Que neste momento, Senhor, eu diminua e só prevaleça a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Pedimos que Teu Santo Espírito ilumine em nós a Sua palavra revelada nas Suas Escrituras. No nome santo de Jesus é que oramos. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, o Catecismo chega hoje no 5º mandamento. O 5º mandamento é o primeiro mandamento que abrange relações interpessoais. O Senhor Jesus, ele resumiu os 10 mandamentos em 2: amar a Deus e amar o seu próximo. Os 10 mandamentos, do primeiro mandamento ao 4º mandamento, como nós sabemos, ele trata da relação do homem para com Deus, para com o seu Criador. O 4º mandamento, ele já apresenta uma espécie de transição desta lei de amar a Deus, essa lei moral, para que se ame também o próximo. Quando o 4º mandamento, ele nos faz lembrar da criação, nos faz lembrar da nossa salvação e que busquemos cultuar o nosso Criador, sempre no 7º dia, após 6 dias de atividades pessoais. Ele também apresenta já um relacionamento interpessoal, porque o 4º mandamento vai abranger também família, filhos, filhas e servos, né? Pessoas que hoje nós poderíamos dizer que têm funcionários ou pessoas que prestam serviço, né, para cada um de nós. Como nós vimos na semana passada, que estudamos a respeito do 4º mandamento, a negligência contra o 4º mandamento quebra também o 3º, porque quando nós professamos que somos cristãos, servos de Deus e fiéis a Deus, e quebramos o 4º mandamento, nós também estamos quebrando o 3º mandamento, chamando o nome de Deus em vão e jurando falsamente, professando falsamente uma fé. E é interessante que o 5º mandamento, se quebrar o 5º mandamento, se nós quebrarmos o 4º mandamento, nós também vamos quebrar o 5º mandamento, que é desonrar os nossos superiores. O maior superior que nós temos é o próprio Deus. Então nós vemos que os mandamentos, eles estão interligados. E hoje, de forma particular, nós vamos estudar então o 5º mandamento. Nós vemos que o 5º mandamento, ele é o primeiro desta relação interpessoal e também é o primeiro mandamento com promessa. Deus, ele demonstra tanta importância neste 5º mandamento, que ele oferece uma recompensa, que é a longevidade. Ele fala, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os seus dias. Então, este mandamento, ele vem acompanhado de uma promessa. Há que se ressaltar, irmãos, que esse mandamento, ele não é condicional. Ele é uma lei moral. Então, nós não colocamos na balança, ao cumprir o 5º mandamento, se os nossos pais, que está em primeiro plano os pais, né? Se os nossos pais foram ou são bons pais ou se não são. Nós não nos é proposto fazer esse julgamento. O mandamento diz, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra. Como nós vimos na leitura dos 2 catecismos, tanto o que subscrevemos de Heidelberg, como o Catecismo Maior do Westminster, existe uma abrangência que é mais amplo, né? São chamados aqui de pai e mãe os superiores. Então, eu quero convidar a amada congregação a uma breve reflexão acerca disso. O 5º mandamento, o objetivo do 5º mandamento, honrar os pais e ancestrais, como avós, por exemplo, sogro e sogra, né? Honrar os seus guias e líderes espirituais, aqueles que vos instruem na santa palavra de Deus. E também honrar as autoridades constituídas, né? Aquele que pelo Estado é constituído como autoridade sobre a nossa vida. Por isso nós devemos tomar um certo cuidado, né?
Em questões políticas, nós podemos discordar, óbvio, mas devemos tomar um pouco de cuidado ao nos referirmos, né, a pessoas que estão aí instituídas de poder, desde um policial até mesmo alguém que ocupe o cargo maior de determinada nação. Então, para que nós possamos observar esses objetivos, honrar pais e ancestrais, honrar seus guias e líderes espirituais e honrar as autoridades constituídas pelo Estado, nós vamos analisar aqui algumas passagens bíblicas. E antes lembrar que nós vamos honrar esses superiores em obediência a Deus, em fidelidade, porque nós professamos que nós somos servos de Deus e que, com relação a isso, para que se prolonguem os nossos dias na terra. Pais e ancestrais. Vamos ver alguns exemplos bíblicos do 5º mandamento. O primeiro que eu gostaria de mostrar para os irmãos é um versículo bastante simples, mas se refere a Cristo. Cristo é o nosso modelo de conduta em todas as coisas. E eu convido a amada congregação para a leitura de um versículo apenas, Lucas, capítulo 2, verso 51. É um versículo bastante simples, mas que, ao analisarmos o 5º mandamento, nós vemos em Cristo um modelo. Lucas 2,51 diz: e desceu com eles para Nazaré. Está falando, Cristo desceu com seus pais para Nazaré. E era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. Quando nós estudamos a união hipostática, ou seja, as duas naturezas de Cristo, nós vemos aqui que Cristo, ele cumpriu exatamente, e ele é para nós exatamente o que representa as suas duas naturezas. Enquanto Deus, ele é nosso superior. Enquanto homem, ele honrava pai e mãe, e ele honrava os seus superiores. Foi assim também na questão do tributo, quando aquelas pessoas, na questão dos impostos, né? Quando as pessoas tentavam fazer ali de algumas artimanhas para tentar pegar Cristo numa palavra errada, Cristo descumprindo a lei por algum motivo, algo que um homem poderia cair, um homem natural, mas Cristo, ele não pecou, e Cristo, ele foi perfeito em tudo, e ele disse: não, devemos pagar os impostos, né? De quem essa efígie aqui? É de César. Então, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus, honrando assim o superior, no sentido aqui do Estado, e Deus, que é o superior em tudo. E aqui ele, na sua submissão ao seu pai e à sua mãe, conforme vimos aqui em Lucas 2,51. Salomão, são apenas alguns exemplos. Salomão também demonstrou isso. Primeiro eu quero analisar aqui com os irmãos, mostrar apenas o versículo de Provérbios, escrito por Salomão, no capítulo 6. Capítulo 6 foi escrito por Salomão, verso 20, onde, neste provérbio, Salomão ensina didaticamente o 5º mandamento. E ele diz: filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente no teu coração, pendura-os ao pescoço. E Salomão, na prática, ele demonstrou também honra à sua mãe. Se os irmãos quiserem acompanhar lá em primeiro livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 2, verso 19, quando Salomão recebe a sua mãe. Vamos ver aqui o versículo. 1 Reis, capítulo 2, verso 19. Foi, pois, Betseba ter com o rei Salomão para falar-lhe por Adonias. Agora olha só, o rei se levantou a encontrar-se com ela e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono e mandou colocar uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua mão direita. Salomão aqui já estava investido de autoridade pelo Estado, pela nação. Ele era o rei da nação. E quando a sua mãe, que foi fazer uma reivindicação ou conversar a respeito de Adonias, quando sua mãe foi vê-lo, ele se inclinou, sendo o rei da nação. Ele se inclinou diante dela.
e pediu que colocasse uma cadeira do lado direito do seu trono, que é a posição, a maior posição de honra que o rei poderia oferecer a alguém, é sentar-se à sua mão direita. Então nós vemos aqui Salomão, ele cumprindo aqui o 5º mandamento e honrando a sua mãe. Paulo coloca como ordem pastoral as mulheres mais novas, que também guardem o 5º mandamento. Aqueles que quiserem acompanhar, está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, no verso 16. Pois com efeito algumas já se desviaram seguindo Satanás. Agora, foi no verso 15, agora verso 16. Se alguma crente, note que ele está falando aqui para mulheres que professam a fé cristã. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as e não fique sobrecarregada a igreja, para que essa possa socorrer as que verdadeiramente são viúvas, ou seja, aquelas que são viúvas no sentido de não ter amparo, não ter um parente próximo, né? E é interessante que essa ordem aqui, ele está dando para as mulheres mais novas. Se tem uma mãe viúva, se tem uma sogra viúva, se tem uma avó viúva, essas mulheres, elas devem amparar, honrar essas mulheres. Claro que o capítulo vai dar orientação também aos filhos, aos netos, né, que tinham o poder econômico na época, né, o homem, de amparar essas mulheres. Mas não isenta as mulheres mais novas de cumprirem o 5º mandamento, né, e honrarem aquelas mais velhas. Vamos ver também aqui no Novo Testamento ordens para cumprirmos os 10 mandamentos. Aliás, o 5º mandamento. Primeiro aqui em Efésios capítulo 6, verso 1 a 3. Nós vemos a repetição do 5º mandamento aqui. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Mais uma vez, aqui nós vemos um apóstolo também não colocando em balança se os pais são bons pais ou não, diante dos olhos do filho. Apenas o cumprimento é: obedecei vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Eu já vi pessoas dizendo que a promessa no 5º mandamento era que Deus daria longevidade na terra prometida, onde Deus levou as pessoas. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo, como doutrinador da igreja de Cristo, como apóstolo, lançando os fundamentos doutrinários da igreja, falando desta promessa com longevidade. Tá? E aqui ele está dizendo para os cristãos de Éfeso, que não eram judeus. E aqui ele diz, né, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Observe que essa promessa ela está vinculada ao mandamento. Então Deus, ele cumprirá essa promessa. Mesmo até para aqueles que não são cristãos, mas que honram pai e mãe, eles receberão essa promessa aqui. E também podemos analisar aqui efeitos da quebra do 5º mandamento. Eu vou pegar só 2 para que não passemos por muito tempo, tá? Mais uma vez, o livro de Provérbios, capítulo 20. Livro de Provérbios, capítulo 20, verso 20. Aqui diz assim, olha só. A quem amaldiçoa a seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. Irmãos, provérbios, existe uma diferença entre ditado, parábola e provérbios. Ditado é uma frase de efeito, que pode ser verdadeiro ou não, né? Eu até cito o exemplo aqui, já ensinei para algumas pessoas aqui. Por exemplo, aquele ditado brasileiro que nós temos aqui, filho de peixe, peixinho é. Quer dizer que o filho vai ser igual ao pai, né? Então, se o pai é um ótimo marceneiro, o filho seria um ótimo marceneiro também. Filho de peixe, peixinho é. Só que nem sempre isso se aplica. Às vezes não. Às vezes o pai é um ótimo marceneiro, mas o filho ele é bom em outra vocação.
e de marcenaria ele não tem habilidade. Esse é o ditado, uma frase de efeito que pode ser verdadeira ou não. A parábola é uma história fictícia que tem um fundo moral que revela uma verdade. Mas o provérbio, ele é uma frase de efeito que ela é comprovada, ela já passou pelo crivo do tempo, que ela é retirada da experiência humana. É por isso que os orientais, eles instruíam seus filhos, né, os seus alunos, os seus discípulos, através de provérbios. E no caso dos provérbios bíblicos, irmãos, eles são canônicos, ou seja, eles são inspirados pelo Espírito Santo. E este versículo aqui, se os irmãos tiverem preocupação de comparar a Bíblia com suas observações sobre o mundo, sobre situações que cercam a cada um de nós, não poucas vezes nós vamos perceber que este versículo ele é bem claro. Porque quando diz aqui que aquele que amaldiçoa pai e mãe apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas, você pode perceber que tem pessoas que parece que passam aí pelo mundo sem discernir coisas, sem perceber muitas coisas que aos nossos olhos muitas vezes é tão óbvio. Fala, puxa vida, como será que essa pessoa não percebe aquilo? Nós vemos aí um efeito na conduta de pessoas. Este provérbio aqui, de fato, ele acontece em muitos casos, né? Em algumas situações onde nós conhecemos as pessoas mais de perto, vamos dizer assim, nas nossas próprias famílias, né? Que conhecemos mais de perto já há bastante tempo, nós podemos perceber que essas pessoas que normalmente elas têm esse problema aí de discernir muitas coisas, muitas vezes desonram ou desonraram pais e mães. Essas pessoas precisam de penitência, porque toda vez que quebramos um mandamento, nós precisamos pedir perdão de Deus. É urgente isso. Nós precisamos clamar, rogar a Deus que pelas suas misericórdias nos perdoem esta falha. E este é um efeito que acontece de fato. E aqui em Provérbios também, capítulo 30, verso 17, fala a mesma coisa, só que de forma mais severa e mais dura. E diz aqui, os olhos de quem zomba do pai, ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos no ribeiro os arrancarão, e pelos pintões da águia serão comidos. Então isso aqui não quer dizer, esse provérbio não está dizendo que isso vai acontecer quando a pessoa morrer, que vai acontecer isso, né? Não, vai acontecer que essa pessoa vai ter trevas mesmo, vai ter dificuldade de ver com clareza algumas situações da vida. São normalmente, claro que a gente não pode generalizar, mas normalmente são aquelas pessoas que se sentem vitimizadas por muito tempo e que parece não conseguem galgar outras coisas porque parece que ficam presos a algo que de repente até os pais cometeram mesmo. Não está dizendo que os pais foram perfeitos ou foram injustiçados, né? Mas o que está dizendo aqui é que mesmo assim nós não devemos desonrar os pais, porque há um efeito que não é bom na quebra deste mandamento. Bem, honrar pais e ancestrais, como avós, sogros, sogra, nós já vimos aqui, né? Aqueles que ainda têm bisavós, né? Devem honrá-los, tá bom? Guias e líderes, como honrá-los? Irmãos, os irmãos que me conhecem aqui sabem que eu tenho uma certa dificuldade com isso e eu não estou advogando em causa própria, tá? Mas é que o evangelho tem que ser pregado como ele é, né? E nós estamos hoje no dia do Senhor 39. E nós devemos analisar a Bíblia como ela é, e não em desequilíbrio, só algumas partes, tá? Confesso que eu me sinto um pouco desconfortável, mas eu vou pregar o que a Bíblia ensina. E aqui Gálatas, capítulo 6, vamos ver como honrar líderes e mestres. Gálatas, capítulo 6, vamos ler aqui do verso 6 em diante. Gálatas, capítulo 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganei, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará.
Porque o que semeia para si, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Então aqui nós vemos que aqueles que estão sendo instruídos, faça participante aquele que o instrui. Porque aquele que o instrui, nós estamos falando aqui do modelo bom, né? Do modelo bom, tá? Aquele que o instrui, ele está abdicando do seu crescimento financeiro, material, para instruir a congregação, para que a congregação fique edificada na palavra de Deus, que não seja levada ao redor por ventos de doutrinas, e que tenha um suporte, que saiba como se conduzir nas diversas situações da vida, firmando essa pessoa cada vez mais na rocha que é Cristo, porque quando vem as enchentes e as tempestades que batem com fúria, de forma impetuosa, essas pessoas resistirão, porque elas estão, como diz Efésios 4, sendo orientadas e instruídas na Santa Palavra, para que um bom ministro, um bom presbítero, um bom pastor, ele consiga fazer isso. Primeiro ele precisa aprender bastante, e ele precisa abrir mão de muitas coisas, porque ele tem que ser modelo do rebanho, e ele tem que se dedicar com afinco diariamente, para que ele possa, nas mais diversas situações que aconteça, instruir a pessoa na palavra. Então aqui diz para nós honrarmos esses mestres e esses líderes. Eu vou pedir permissão para contar uma situação que eu conheci certa vez. E espero que alguém que conheça a pessoa que eu vou mencionar possa honrar e orar por essa pessoa. Alguns anos atrás, nós tivemos um caso de enfermidade de um jovem da nossa igreja. Os que são mais antigos da igreja lembram. E eu ia todos os dias no hospital ali, cuidar deles, e acabava fazendo cultos ali com o pessoal eu fiquei meio que conhecido ali como o pastor do... Como é que chama ali onde ficam os enfermos graves? UTI, isso. O pastor da UTI, né? Uma vez eu falei, o pastor da UTI, estava na rua assim, porque eu ia todos os dias lá em função desse jovem. E eu conheci um pastor, isso, e eu conheci um pastor que ele vinha também, só que de Elias Falso. Só que esse pastor, a esposa dele estava internada lá. E esse pastor, irmãos, ele vinha de Elias Fausto para cá de bicicleta, todos os dias, porque ele não tinha carro. E já faz bastante tempo isso. Fazem aí, acho que uns 6, 7 anos, talvez até mais. E ele vinha de bicicleta de Elias Fausto para cá para cuidar da esposa dele. E eu ficava conversando com ele. E ele falou para mim que tinha dia que ele não comia nada, tinha dia que ele comia uma coxinha ou um salgadinho, porque ele não tinha recursos financeiros. Isso é um fato real que eu estou contando para os irmãos. Porque nós sabemos que nos dias de hoje, nós vemos aí muita propaganda, né, de pastores milionários e tudo, e formam uma opinião que todos são assim, né? Não, a maioria não. E esse pastor assim, e olha só o que eu quero contar para os irmãos. O hospital exigiu que ficasse um acompanhante com a esposa dele, só que tinha que ser uma mulher, para ficar na área feminina. E ele contou isso para mim. E ele falou assim para mim, ele falou assim, olha, eu apresentei essa situação na minha congregação, e as mulheres, cada uma delas me cobrou R$80 por noite para ficar com a minha esposa. Cada uma das irmãs ali cobrou desse pastor 80. Ele não tinha dinheiro para comprar um salgadinho. Ele vinha de Elias Fausto, ele não tinha dinheiro para pegar é tipo um circular, né? De Elias Fausto para cá, né? Não é um ônibus caro. E ele vinha de bicicleta. E aí, quando ele me falou isso, eu apresentei a situação aqui na nossa igreja, e para a honra e glória de Deus, as irmãs prontamente se prontificaram. Não, pastor, fala para ele que nós vamos lá. As irmãs fizeram um rodízio para irem lá acompanhar essa esposa dele, mas infelizmente a esposa dele, o Senhor, na sua soberania, levou. Tá? Irmãos, isso é obviamente, não é questão de julgamento, é uma questão de constatação, né? Obviamente uma quebra clara do 5º mandamento. Principalmente no momento desses, assim, de tanta dor, né? Então, Gálatas 6 diz, e aqui no final,
Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. E quando fala que não vos enganeis, Deus não se deixa zombar. O mesmo Deus que faz a promessa de longevidade, é o mesmo Deus que fala isso. Irmãos, não vos enganeis. Tá? Nós sabemos, por exemplo, de missionários em outras igrejas, já fui convidado a cultos. É muito comum quando vem algum missionário que está no exterior, em alguma denominação, nos convidam, né, para assistir. Algumas vezes nós vamos, temos amizade com alguém que nos convida e tudo. E nós vemos ali que o missionário fala, olha, eu vou voltar para tal país, eu passo essa dificuldade, passo aquela dificuldade. E algumas pessoas vão lá e se apresentam e falam, não, eu vou te ajudar, te mantendo. E essas pessoas às vezes mantêm no primeiro mês, no segundo, e depois abandonam ele lá, simplesmente abandonam. Até mesmo as denominações muitas vezes abandonam o missionário lá. Né? Isso obviamente é uma quebra do 5º mandamento, irmãos. Também vemos aqui, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Paulo ele ensina aqui como honrar os seus superiores. E ele diz aqui, os seus líderes e mestres, né? A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, vou ler a partir do verso 7. Quem jamais vai à guerra por sua própria custa? Quer dizer, aquele que é chamado, vocacionado para estar à frente de uma congregação, ele não pode ir por sua própria custa. É isso que Paulo está dizendo aqui, né? Verso 7. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta vinha não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem, ou não diz também a lei? Olha só, Paulo se refere à lei. Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Ou seja, o boi, enquanto ele pisa o trigo e faz o seu trabalho, ele não vai ficar sem comer. Ele precisa também comer, né? Acaso é com bois que Deus se preocupa? Não, Deus está falando de seres humanos. Foram chamados por Ele. E Deus deu ordem às congregações que mantenham esses homens, esses oficiais. É com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que Ele o diz? Certamente que é por nós que está escrito. Ele está defendendo o seu apostolado diante dos coríntios, né? Por isso que ele fala nós, que ele também tem o seu ministério. O que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, façam na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor. Veja que é uma ordem para os vocacionados, para os chamados. Nenhum desses chamados, estou falando do modelo bom, dos fiéis, né? Nenhum desses chamados simplesmente gosta de abrir mão da sua própria vida, passar privações, não ser o provedor na sua casa, ficar com receio de cortarem a sua luz. Não, eles estão fazendo isso por obediência ao Senhor, porque o pastor, ele serve ao Senhor, e é o Senhor que ordena que ele ame o rebanho, e ame as pessoas, instrua as pessoas, e seja modelo, ele mesmo seja modelo do rebanho, né? Então aqui está dizendo, olha só, assim ordenou, verso 14, também o Senhor, aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. E no verso 15, eu quero chamar a atenção dos irmãos para uma coisa, que é muito defendida, e as pessoas falam assim, não, mas Paulo, ele não queria receber de ninguém, ele trabalhava, fazia tendas para se sustentar. Eu quero dizer para você que essas pessoas estão enganadas e ensinando errado. Olha aqui, verso 15. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer
antes que alguém me anule esta glória. Então o que nós vemos aqui? Paulo ele recusou receber as ofertas da igreja de Corinto. Mas ele recebia de outras igrejas. E a palavra diz que quando ele começou a receber da igreja na Macedônia, ele parou de fazer as tendas e dedicou-se totalmente ao seu ministério. E esta recusa que ele fez à igreja de Corinto, ele depois pediu perdão para os irmãos da igreja de Corinto e reconheceu ser isso uma injustiça. E eu convido você, na segunda carta aos Coríntios, nós não podemos, o ministro, ele não pode negar que uma igreja ou um irmão lhe faça uma oferta. Ele não pode negar isso. Porque esse irmão, ele está obedecendo ao Senhor ao fazer isso. E ao ministro não compete recusar isso por orgulho. E o apóstolo Paulo, ele reconhece o erro, pede perdão e fala que isso foi uma injustiça que ele fez. Veja aqui, verso 2 aos Coríntios, é que as pessoas usam, né, só uma parte do evangelho, eles não olham todo o contexto. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 13. Porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, se não neste fato de não vos ter sido pesado, perdoai-me esta injustiça. Em algumas versões está, perdoai-me este agravo, este erro grave, este erro grosseiro que eu cometi. Então Paulo, ele fala aqui, em que vocês seriam inferiores às outras igrejas? Aí ele fala, exceto no fato que eu recusei as suas ofertas. Me perdoe ter cometido essa injustiça. Então, irmãos, a obediência, ela passa pelo vocacionado, o modelo fiel, volto a repetir, que não explora o seu rebanho, que não explora as pessoas, e que nem tem ambições de luxo ou coisa, não. Ele só quer ser provedor da sua família, da sua casa. Passa por ele abrir mão da sua vida, como o Senhor ordenou para ele viver do Evangelho, e passa pela congregação que deve cumprir o mandamento, com alegria e com amor. Eu quero ainda ver aqui com os irmãos, Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13. Os irmãos me conhecem há muitos anos e os irmãos sabem que o tema exige, né? Então nós vamos pregar o que a Bíblia diz. Hebreus capítulo 13, verso 7 e verso 17 só. Depois os irmãos leem o texto todo, né? Não teremos tempo para ler tudo. Verso 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. E verso 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo. Porque, irmãos, olha que Paulo fala aqui, porque isso não aproveita para os outros. Não vai aproveitar para vocês terem, ou para qualquer congregação, ter um ministro que está gemendo na sua vida, que está se rastejando, tentando alguma coisa. Isso não vai ter proveito nenhum. O que vai ter proveito é um ministro que faça essas coisas com alegria, como o Senhor chamou para ele fazer com alegria, né? Aquilo que vier à tua mão, faze conforme as tuas forças, servir ao Senhor com alegria, conforme diz o Salmo 100. Então nós vemos que o objetivo do mandamento é honrar os pais e ancestrais, honrar seus guias e líderes, e vemos também honrar as autoridades constituídas, irmãos, principalmente numa época desta, né, de Deus. Isso já é uma outra situação. Primeiro, importa agradar a Deus que aos homens, né? Aqui está dizendo do modelo normal, tá bom? Então vamos lá. Romanos capítulo 13, verso 1. Perdão, irmãos, aqui, deixa eu achar aqui. A Bíblia tem essa Bíblia, a letra é muito pequena. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Olha só, irmãos,
a gravidade aqui. Olha como se quebra o quinto mandamento. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor delas, visto que a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. E necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então nós vemos aqui, irmãos, estamos chegando ao final, deste pequeno sermão, que o quinto mandamento, como todos os outros mandamentos, ele tem a sua abrangência. E nós devemos observar com muito cuidado, com muito amor, lembrando que a lei moral de Deus, ela é perfeita. Se você fizer um exame de consciência, ou se você olhar para a nossa sociedade e perguntar para si mesmo, se todas as pessoas do mundo cumprissem e obedecessem os 10 mandamentos, a vida seria melhor ou pior? Se todas as pessoas do mundo tivessem proposto no coração obedecer aos 10 mandamentos, a vida seria muito melhor. Não haveria adultérios, não haveriam homicídios, não haveriam pessoas tentando tirar o que é do outro, cobiçando o que é do outro, não haveriam pais e mães e autoridades que ficariam largados, abandonados, enquanto as outras pessoas prosperam, não haveriam adoração a outros deuses, não haveria essa situação que a igreja perdeu o contato com o pecado, quando a igreja abandonou os 10 mandamentos, a igreja que eu falo no geral, a igreja quando ela abandonou os 10 mandamentos, que ela perdeu contato com o zelo de não pecar, e perdeu o contato sobre o que é pecado e o que não é. Hoje nós vemos aí situações em que pessoas acham que é pecado que Deus nunca exigiu de ninguém, e o que de fato é pecado eles praticam às vezes sem saber que é pecado até. Então que nós devemos meditar nisso. Concluindo, irmãos, este pequeno sermão, a observância do quinto mandamento implica no respeito, honra e submissão aos que são investidos de autoridade. É um mandamento que traz uma linda promessa para aquele que o obedece: longevidade. Que possamos honrar nossos superiores, como a Cristo. Tudo que fizermos para os nossos superiores, façamos como ao Senhor, como se estivéssemos fazendo ao Senhor, porque de fato estamos. Quando estamos em obediência à sua palavra, nós estamos fazendo para Ele. E este Deus, Ele é galardoador. É questão de fé, irmãos, não se preocupe. É como nós vimos no quarto mandamento, Quando Deus no Antigo Testamento deu o ano sabático. E Ele fala: se você se preocupar, mas o que eu vou comer no 7º ano? Porque eu vou ficar um ano inteiro sem arar a terra. O que eu vou comer? Como que eu vou me manter? Deus fala: no 6º ano, eu vou abençoar a terra por 3 anos. Até o 9º ano, você vai estar colhendo coisas. Então, é uma questão de fé. O mesmo Deus que a gente recorre quando estamos com problema, O mesmo Deus que professamos aqui, quando falamos, o nosso socorro está em o nome do Senhor. É o mesmo Deus provedor. Que Deus abençoe os amados irmãos. Vamos, como resposta a esse sermão, louvar a Deus com o Salmo 29. Ele é um pouco difícil de cantar, mas nós vamos com o coração.
Amados irmãos, podem assentar-se. Vamos passar ao segundo ato do nosso culto de hoje.